Graça e paz, meus amados. Que Deus abençoe, que Deus os guarde e que as mensagens aqui no canal estejam falando profundamente ao seu coração. Essa semana eu tenho observado muito essa figura. A figura aqui está ilustrando a Arca de Noé. Eu tenho pensado muito sobre a Arca de Noé, porque Gênesis capítulo 7, versículo 1, diz que Noé e toda a sua família entraram na arca. E foi justamente dentro da arca a qual Noé recebeu o grande livramento dado por Deus. Porém, a Bíblia diz que Noé recebeu a ordem para construir essa arca. Você está disposto a construir uma arca para a sua família? Você está disposto a se empenhar para construir uma arca? Não uma arca literal como essa que eu mostrei, pela figura aqui ilustrada, mas uma arca espiritual. E por que eu digo isso? Porque a família ela tem sido profundamente atacada. Então cabe a nós construir uma arca para que a nossa família esteja segura. Eu quero desafiar a você, com essa mensagem, a construir uma arca espiritual para a sua casa. Veja que essa figura, também de forma ilustrada, mostra uma arca sendo construída. E aqui está o nosso dever, construir uma arca para a nossa casa. Veja o que relata Gênesis capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Que tal construir uma arca para a sua família? Essa mensagem vai falar sobre isso. Que essa mensagem possa falar profundamente ao seu coração e que estejamos aptos a construir essa arca. Vem comigo, vamos construir essa arca? Graça e paz, irmãos. Então vamos ao texto, Gênesis capítulo 7, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Conforme eu falei na introdução dessa mensagem, nós precisamos construir uma arca, mas não essa literal, a qual você viu expressada por um desenho impresso, mas uma arca espiritual, para que a minha casa e a sua casa esteja bem estruturada, alicerçada e firmada na palavra de Deus. Não é isso que vai dizer o Evangelho, que nós devemos construir a nossa casa, mas construir sobre a rocha, e essa rocha é Cristo, porque vindo a tempestade, vindo o vento, vindo a adversidade, sobre o lar, essa tempestade vai fazer com que a casa se permaneça firme. E mais do que nunca, nesse tempo que nós estamos vivendo, é necessário nós construirmos essa arca. É a nossa família, bem alicerçada na presença de Deus, que vai prover segurança espiritual. A nossa casa fortificada, a nossa casa em comunhão, a nossa casa desfrutando a paz que somente Cristo pode nos dar. Porém, assim como Noé teve a responsabilidade de construir a arca, nós também temos a responsabilidade de construir a nossa arca familiar, a nossa arca espiritual, para que a nossa família bem alicerçada venha a estar seguro.
E construir a arca não é uma tarefa fácil. Vai requerer de mim e você, à luz da palavra, observarmos algumas coisas. E aí eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Olha o que diz o versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé, ele andava com Deus. Na nossa casa, nós não construímos somente o lar espiritual com a Bíblia. Na nossa casa, acima de tudo, nós construímos com exemplos. E o texto diz que Noé era um homem justo e íntegro. Na nossa arca familiar, precisamos construir com honestidade. Noé era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem honesto. O nosso cônjuge, ele nos observa. Os nossos filhos nos observam. Em casa, conforme eu disse, a pregação não é com a Bíblia, tão somente. Acima de tudo, é pregar com a nossa vida. E o texto diz que Noé ele fazia diferença entre os que estavam à sua volta, ou seja, entre os seus contemporâneos. E por que a Bíblia relata isso de Noé? Porque o próprio texto diz: Noé andava com Deus. Precisamos ter o prazer de andar com Deus. Precisamos ter o prazer de servi-lo. Esses são elementos de construção da nossa arca. Esses são elementos que a Bíblia nos ensina que nós não podemos negligenciar. Precisamos estar atentos para que com sabedoria venhamos a construir a nossa arca. Tudo aquilo que Deus nos dá ou manda nós fazermos, direta ou indiretamente, a nossa família será abençoada, porque nós estamos cumprindo a voz de Deus. E Noé, ele cumpriu a voz de Deus. Noé, ele cumpriu com o que Deus tinha falado com ele. Que toda a sua geração à volta estava cometendo injustiça, a pecaminosidade estava sendo aflorada, e Deus viria com julgamento, viria com juízo e dar responsabilidade a Noé de construir uma arca. Capítulo 6, versículo 3, tem algo que nós precisamos compreender. Diz o texto: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Por que é importante frisar capítulo 6, versículo 3? Porque na construção da nossa arca existe um tempo para ser construída. Esse tempo ele é regado com oração. Esse tempo ele é regado com fidelidade. O tempo de Deus ele está sempre aliado ao nosso favor. Nós não devemos nos preocupar com o tempo da construção. Às vezes queremos que o nosso lar mude da noite para o dia. Não vai ser dessa maneira. Vai ser com oração, vai ser com exemplo vivido dentro de casa, para que os componentes dessa família venham dizer: fulano mudou, fulana mudou. E por que a família vai testemunhar? Porque você agora está resplandecendo Cristo. Então, nós temos que estar atentos ao tempo de construção. Nesse período de construção, nós devemos atentar para algumas coisas. Por exemplo, nunca diga que teu filho ou cônjuge não tem jeito. Muitos fazem assim: fulano não tem mais jeito, fulana não tem mais jeito. Não.
Não alimente isso com suas palavras. Permaneça firme em oração, porque Deus é justo, Deus é correto. Então não diga, não libere palavras negativas sobre a tua casa. Pelo contrário, libere palavras de bênçãos. Nas suas orações, peça a Deus que os membros da sua família tenham sua própria experiência com Deus. Uma coisa é o meu filho ver a minha experiência com Deus. Isso é bom, mas melhor ainda é o meu filho, é o meu cônjuge, é os membros da minha família terem suas próprias experiências com Deus. Outra coisa a se observar é não negociar com as coisas mundanas dentro da sua casa. Isso é muito importante no tempo da construção. Coisas que o mundo tem como correto, na sua casa não pode ter. Porém, talvez o seu cônjuge ainda não seja convertido e você precisa tratar essa questão com sabedoria, regar com oração, mas jamais com confronto. Mas se os cônjuges são cristãos, tem que atentar para essas coisas. As coisas mundanas ficam da porta para o lado de fora, não da porta para o lado de dentro. A oração, eu volto a dizer, dentro do seu lar, é algo tremendo. Você precisa dobrar o joelho no seu quarto. Você precisa, quando seus filhos estiverem dormindo, você orar, estender a mão sobre a vida deles. Quando seu cônjuge estiver dormindo, você estender a mão e liberar palavras de bênção, liberar palavras de renovo, palavras de santidade, orar pedindo pela conversão, abençoar. É importante nós regarmos o nosso lar, a nossa casa, com oração. Ah, pastor, mas o meu cônjuge ainda não é convertido. Não tem problema, espere ele dormir. Estende as mãos, Senhor abençoa, Senhor santifica, Senhor que venha te encontrar, Senhor que venha ter um encontro contigo, Senhor salva o meu marido, Senhor salva a minha esposa, Senhor olha pelos meus filhos, traga eles, ó Pai, de volta à tua presença. Você precisa liberar palavras de vitória sobre a sua casa nesse tempo de construção. No capítulo 14, no versículo 14, também no capítulo 6, teve algo que me chamou a atenção. Porque diz assim, capítulo 6, versículo 14, olha o que diz a palavra de Deus. Faz uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Mas a palavrinha que o Senhor prendeu no meu coração foi a palavra compartimentos. O que são compartimentos numa embarcação ou num navio? São divisões. Esses compartimentos, eles são bem colocados, são bem medidos, porque eles servem para dar estabilidade e flutuabilidade na embarcação. Esses compartimentos, eles são colocados, são ajustados, são construídos mediante as suas cavernas. Que são cavernas, pastor? São as vigas estruturais transversais que pegam todo o navio. Então, esses compartimentos, eles são muito bem dispostos ao longo dessa embarcação. E o texto é bem claro, olha, Noé, quando você fizer uma arca, você terá que fazer compartimentos. Sabe? Compartimentos, eles nos ensinam que tem lugares específicos para entrar. Por exemplo, a nossa casa, ela tem compartimentos. A sala, os quartos, a cozinha, a varanda, o corredor. Isso são compartimentos. E esses compartimentos, eles têm as suas atividades fins. Por exemplo, a sala.
existe uma televisão? Qual é o programa que nós deixamos entrar pela sala através da televisão? Qual é o tipo de música? Qual é o tipo de jogo? Sabe? Qual é o tipo de filme? A nossa casa, ela tem compartimentos. O quarto precisa ser um quarto santo, um leito santo. Veja a importância de criarmos compartimentos. E aí, para quem tem um pouco de conhecimento náutico, sabe que no navio existe um passadiço. Pastor, o que é o passadiço? O passadiço é o local onde fica o comandante da embarcação. Lá tem uma peça, que se chama timão, ou seja, o timão ele tem responsabilidade de governar o navio. Lá no passadiço tem radares, tem sonares, tem os painéis de controle de toda a embarcação, grande maioria para estar monitorando. Tem fonia com os chefes dos setores desse navio. Com certeza na Arca de Noé existia um passadiço, porque quando o Senhor pede a Noé para construir a arca, o texto fala de uma superestrutura. A Arca de Noé, ela foi muito bem construída. A Arca de Noé é algo fantástico, porque Noé não tinha noção nenhuma de construção naval. E o Senhor deu todas as medidas para a construção da arca. Veja que até hoje os engenheiros navais, eles têm como medida, como parâmetro de construção a arca. Veja que algo que aconteceu há tanto tempo relatado em Gênesis serve de subsídio para estudo dos engenheiros navais. Conforme eu falei, a construção da arca, passando um pouco, explicando o que seria o passadiço, veja sobre o texto falando sobre a construção da arca. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 14. Faz uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. Olha as medidas. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Para quem sabe de pesquisar, de estudar construção náutica, chega à conclusão que esse terceiro pavimento era lá a sala de comando de Noé. E sala de comando é sala onde se dá ordem. É sala que nem todos entram. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que casa precisa de comando. O pai precisa saber dos seus afazeres, das suas responsabilidades. A esposa, auxiliadora, idônea, ajudadora do marido. Os filhos, obedientes aos pais. Porém, tem lar que filho quer sentar no passadiço. Não, o comando da casa está sobre os pais. Ditam regras e filhos obedientes, eles seguem essas regras. Então lá precisa ter autoridade, lá precisa ter comando, lá precisa ter organização. E na construção da arca familiar, na sua casa, no seu lar, precisa ser construído atentando para todas essas coisas. Volto a dizer, urgentemente precisamos colocar a nossa família dentro de uma arca.
E essa arca não é feita de madeira. Essa arca se chama Cristo. Essa arca se chama o nosso lar, alicerçado em Cristo. Essa é a arca que precisamos construir. Nesse processo de construção, conforme eu disse, temos que atentar para o nosso comportamento. Por exemplo, local de almoço, local de janta, local de refeição. Ali não é local para falar problemas de igreja. Ali não é local para falar das dificuldades que acontecem no Evangelho. Não que você tenha que esconder dos seus familiares as adversidades e os contratempos que acontecem, mas ali, local de refeição, é local de comunhão. A mesa, ela é local de comunhão, é local de celebração, é local de bênção. Por exemplo, quantos filhos crescem ouvindo dos seus pais os problemas da igreja? Falam coisas horríveis, às vezes comentários maldosos, sabe? Comentários que vão talvez até difamar essa pessoa dentro da casa do Senhor. E os filhos pequenos ficam sendo alimentados desses problemas. O que eles vão pensar? O que eles vão fazer quando crescer? Eles vão pensar, olha, a igreja é o pior lugar para se estar, porque os meus pais o tempo todo ficam falando mal da igreja, ficam falando mal do pastor, ficam falando mal da liderança. Essas coisas precisam ser bem divididas. Qual a maturidade, qual a idade dos seus filhos para ouvir tais coisas? Então, temos que estar atentos para isso. Um lar bem estruturado. Um lar que, conforme Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, ensina os teus filhos ao deitar, ao levantar, ao dormir. Essas palavras que hoje te ordeno. Veja a instrução de Deus para Moisés, para com aquele povo. Temos que instruir os nossos filhos. Recentemente, agora em 2009, ano passado, quem imaginaria em qual cabeça de pai e mãe imaginar que suas mães levariam seus filhos a uma exposição para ver pessoas nuas, alegando que isso é arte? Você que ouve essa mensagem, você que tem mais de 50 anos, talvez você que tem um pouco mais de 40 anos, quando que você imaginar isso? As suas mães, né? As mães levando seus filhos para verem pessoas nuas e dizendo que está levando o seu filho para ver a arte, para conhecer a arte, pegando as crianças e pedindo que elas toquem na nudez masculina ou feminina, mas naquela exposição nua que está sendo feita. Quando que nós um dia imaginaríamos isso? Quem imaginaria que em passeatas pelas ruas as pessoas ficariam nuas, fariam sexo na rua? Quando que nós pensamos que isso pudesse acontecer? E é isso que está batendo a porta da sociedade, a promiscuidade. Veja que nos tempos de Noé, também a promiscuidade, a perversidade batia a porta da sociedade. Temos que estar atento a essas coisas. Quem imaginaria que numa sociedade que não pudesse distinguir o que é liberdade de libertinagem? Hoje a libertinagem está escancarada na sociedade. E algumas pessoas dão entrevista dizendo que isso é liberdade. Não, isso não é liberdade, isso é libertinagem. Eu acho que está mais do que na hora de nós pensarmos na nossa família, de nós construirmos uma arca para a nossa família. E essa arca se chama Jesus Cristo. E aí você me perguntasse, talvez você me perguntasse, pastor, qual é o segredo da construção da minha arca? Pastor, eu quero a partir de hoje construir uma arca para minha casa.
Talvez você esteja chegando à conclusão que você demorou a ter esse entendimento, que a sua casa precisa ter Cristo. Eu quero te dizer que Gênesis capítulo 7, versículo 5, tem algo precioso na palavra de Deus. E diz assim, conforme relata nas Escrituras. Gênesis capítulo 7, versículo 5. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Veja, e tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Pastor, eu quero construir uma arca. Obedeça a Deus. Mas devemos obedecer a Deus não é de forma parcial, mas obedecer a Deus de forma integral. Eu acho que já é o tempo de você preparar a arca para a sua casa. Já é tempo de você apresentar Cristo para a sua casa e sendo obediente a Ele e a sua palavra. Você vai ver que não só Noé, conforme diz a Escritura, entra na arca tu e toda a tua casa. Em nome de Jesus, eu quero declarar nessa mensagem que na presença de Deus não só estará você, mas toda a tua casa. Então comece a construir a arca a partir de hoje. Pastor, eu já estou construindo. Continue construindo. Continue pegando cada tábua de cipreste. Continue pegando o betume. Continue pegando a argamassa. Continue construindo Cristo na tua casa. Que Deus, Ele não vai te decepcionar. Deus vai honrar cada madeirinha que você prender, cada madeirinha que você colar com betume dentro da tua arca. Porque existe uma promessa de fidelidade de Deus para contigo. Obedeça a Deus, faça como Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Noé fez tudo como Deus tinha ordenado. E que a sua construção seja bem-sucedida, porque você fará como tudo Deus tem te ordenado. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz que só o Senhor Jesus pode estabelecer sobre ti, sobre a tua casa e sobre os teus. Deus te abençoe, muito obrigado por você ouvir essa mensagem e compartilha ela, que outras pessoas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Deus te abençoe, um abraço em Cristo.